Quanto mais a fogueira queimar sobre o louvor do nosso Senhor, todo sangue tomavam nas ruas, chegavam do céu, a vitória nas mãos. Eu estendo verdadeira missão. Oh, meu Deus, venha avivar a igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, todo povo silenciar. Oh, meu Deus, venha avivar a igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, coração em meu coração. Oh, meu Deus, venha avivar a igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E nós somos feituras da sua mão e estamos aqui para adorá-lo, para bendizer o seu santo nome. Hoje é culto da família, aonde temos a certeza que o santo nome do Senhor será exaltado e glorificado. Amém? Eu convido a igreja que venha se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, porque o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir, Pai. A tua igreja é grata, Senhor, a ti, as tuas maravilhas, as tuas bondades, benignidades que tem derramado sobre a sua vida, Pai. Continua nos abençoando, Senhor, nos fortalecendo, nos guardando, meu Deus, meu Pai, nos livrando de todo mal. Receba o louvor, a adoração, e nesta noite serão aqui entoados ao teu santo nome, Pai. Usa-nos como instrumento afiado em tua obra, Senhor. Opera maravilhas no meio da tua igreja, curando, salvando, libertando, manifestando a presença do teu Santo Espírito em nosso meio, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar, o irmão Jefferson está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Salve a todos nessa noite na paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Cantar o hino 147 da profissão. Glória a Deus. Quero servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz. Tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Sim, ó
Oh, meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Glória a Deus, Só aleluia. em ti confio, meu Senhor, só em ti vitória eu alcançarei. Glória a Deus, E aleluia. contigo quero sempre aqui viver, que pra Sião me venhas receber. Glória a Deus. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Para o hino, se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, a te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus maior salva, e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, o dia alegre. Glória a Deus, aleluia. Se Cristo tarda, espera ainda mais pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera,
Glória a Deus, aleluia. Quando angelical trombeta este mundo estrungir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Aleluia. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus, aleluia. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, Aleluia, Deus. o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória a Deus, aleluia. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória anunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo na minha alma lá nos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia, Glória, glória a Deus. glória, aleluia. Aleluia. Deus Santo, Deus Rico, Deus de poder e de glória. Aleluia. Glória a Deus, todos nós estamos a esperar o Senhor a nos chamar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu já convido a igreja que venha se colocar de pé e abrir vossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 12, aonde estaremos aqui fazendo a leitura de costume, onde cada um dos aqui presentes irão ler um versículo. Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 12, o profeta messiânico, louvado seja o santo nome do Senhor. O primeiro versículo nos diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque consumiu como regou perante ele e como raio de madeira seca. Não tinha aparência, nem compostura, olhando-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado por mais do que homens, dores, experimentado, escalados, como muitos daqueles homens antigamente, era desprezado e não respeitava. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos enganados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor tem sempre iniquidade de nós mesmos.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando vez a pessoa foi arrebatada, e sua linhagem quem dela continuou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressão do meu povo, e ele feriu. Fizeram a sua sepultura como os ímpios e como os ímpios da sua morte, contando que nunca fez injustiça, em nome do nome da sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moemo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá os do penoso trabalho de sua alma, e dará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará e muitos porãs das mentes levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o ouro e esconde, conquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os seus além do mundo sem pecado de muitos transgressões. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças damos por esta palavra poderosa, Senhor, a qual o Senhor tem nos dado, Deus, que ela venha fazer a Tua vontade em nosso viver, Senhor. Abençoa a Tua igreja, toma a direção deste trabalho, fala aos nossos corações, alimenta-nos, Senhor, porque precisamos de Ti, do Teu alimento. Fortalece a Tua igreja, Pai, aviva a Tua obra, Senhor. Oh, meu Deus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar a irmã Iraci com oportunidade aqui para trazer uma saudação para a glória do Deus vivo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quero ler somente aqui no Salmo 43, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. E com este versículo quero dizer nesta noite que o Senhor ele é maravilhoso, o Senhor é poderoso, Ele é fiel e verdadeiro. Até mesmo quando nós estamos na angústia, na tristeza, até mesmo na enfermidade, nós devemos louvar ao Senhor, nós devemos bendizer a esse Deus, porque grandes coisas Ele tem feito em nossa vida. Não é somente quando nós estamos alegres que nós temos que louvar a Deus, não. Nós temos que louvar a Deus também quando estamos enfermos, estamos preocupados e estamos também com dificuldade. Mas assim o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e tem nos fortalecido. Nesta noite ainda não estou enfermo ainda, mas o Senhor tem me dado vitória, porque eu creio nele, porque Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. E Ele nunca tem desamparado. Quantas coisas tem feito em minha vida. Então eu só tenho mesmo que agradecer esse Deus. Ele é bondoso para comigo em todos os momentos da minha vida. É por isso que eu louvo, agradeço e bendigo Ele para todos sempre. Porque a minha vida pertence a Ele. Aleluia. Somente Ele pode me dar vitória. Até mesmo eu passando pela mão dos médicos, mas somente Ele é o médico dos médicos. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós dizemos nessa noite: Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza. Sempre que estamos nas dificuldades, nós temos que pedir socorro somente a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É verdade, Deus é o nosso socorro presente. Aleluia, nas horas das angústias. Olhamos para o autor e consumador da nossa fé, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E a vitória é certa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje nós trouxemos aqui uma palavra abençoada, aonde o Senhor nos deu como título o poder da expiação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu dar uma melhorada aqui na qualidade de som, para que a nossa voz possa sair mais afinada, né?
clara. Amém? Está dando eco ainda? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus é santo, Deus é maravilhoso e Deus é poderoso. Amém? O título aqui que nós temos aqui é o poder da expiação. O versículo básico, eu quero ficar aqui com Isaías 53, o versículo 10 aqui, que nos diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é fiel e Ele é verdadeiro, e Ele vela para cumprir sobre a sua palavra. Isso é o importante, porque Deus não nos desampara. Amém? O poder da expiação. Expiação, quando nós falamos a palavra, significa cobrir o pecado. Amém? Isso não é dizer que vai esconder o pecado, ou ocultar o pecado, ou fazer uma maquiagem do pecado diante de Deus. Mas esta palavra, esta atitude, ela tem o sentido de pagar a dívida contraída. Veja bem, nós estamos falando a respeito da expiação, que quer dizer perdão. Um ato que foi consumado na cruz do Calvário pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós, seres humanos, temos uma dívida para com o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus querido. Louvado seja Deus, aleluia. Todos nós estamos em débito com o Senhor. Mas o nosso amado e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou essa nossa dívida. E para nós sermos perdoados, há necessidade de o aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? A igreja do Senhor tem este compromisso para com Cristo. Louvado seja Deus. Então este compromisso para com o Senhor Jesus Cristo nos alivia dessa dívida. Certo? Vejamos ao que diz no Salmo 32, o versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Nós aqui vemos uma palavra a qual o Senhor alegra o coração daquele que é perdoado pelas iniquidades, pelos pecados outrora cometidos. A Bíblia chama eles, quando são perdoados, de bem-aventurados. Louvado seja Deus, aleluia. Quando nós vamos lá para a carta em Romanos, capítulo 4, versículo 7, se repetindo o mesmo versículo, a mesma frase, nós encontramos o versículo ou toda a frase já no plural. Veja bem, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Amém? Louvado seja Deus. Quando se encontra em Salmo, está no singular. Quando nós viemos para Romanos, já está no plural. E aí nós começamos a entender por quê. Porque o Senhor estava direcionando a palavra a uma pessoa, mas o Senhor também direcionou a palavra às pessoas, às nações. Louvado seja Deus, aleluia. E a expiação, ela opera em 3 efeitos distintos. E nós queremos falar a respeito desses 3 efeitos distintos, essa tríplice, esse tríplice efeito, louvado seja Deus. O primeiro é sobre o pecado. O segundo é sobre o pecador. E o terceiro é sobre o mundo. Então a expiação, ela vai trabalhar nesses 3 tópicos, nessas 3
diligência, não é verdade? Esse tríplice efeito, com sua causa, ela foi consumada na perfeita salvação realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nenhum outro poder e meio humano, louvado seja Deus, aleluia, poderia livrar o homem de sua condenação eterna. Veja que não havia nenhuma outra maneira do homem ser perdoado, a não ser o ato consumado pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus, a sua morte expiatória na cruz do Calvário. Somente ela foi capaz de nos permitir termos a vida eterna. Louvado seja Deus, aleluia. E nós vamos aqui desmembrar esses 3 tópicos, né, para nós podermos entender um pouquinho, né, desse poder expiatório. Veja bem, o primeiro tópico que nós colocamos aqui, aleluia, a respeito do poder, o seu efeito expiatório sobre o pecado. Vamos ver como aconteceu. A primeira coisa, esse poder expiatório, o seu efeito, ele remove o pecado através do sangue de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Hebreus capítulo 9, o versículo 22, ele diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, certo? E sem o derramamento do sangue não há remissão dos pecados. Veja bem o que Hebreus fala para nós, não é verdade? Que o efeito expiatório sobre o pecado, ele vai existir, ou seja, o perdão, ele pode existir através de um derramamento de sangue. E quem foi que derramou este sangue que poderia nos dar essa bênção do perdão? Foi o nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho amado de Deus, o Filho primogênito, louvado seja Deus, aleluias. Ele se entregou, e através deste ato, ele removeu o nosso pecado, a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluia. Também o efeito expiatório sobre o pecado, ele cancela, louvado seja Deus, o pecado, justificando o pecador. Vamos ver lá o que diz em Gálatas capítulo 2, o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Veja, Deus, ele enviou o seu Filho amado, que morreu por nós, ele se entregou por nós na cruz do Calvário, cancelando todo o nosso pecado e nos justificando diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, aleluia. Esse foi o poder, o efeito do poder expiatório, o perdão que nós recebemos de Deus através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, nenhum ser humano que está na terra, se não receber o Senhor como Salvador, ele é perdoado. A Bíblia diz que a ira de Deus mantém-se sobre o homem que não recebe o seu Filho, não reconhece o seu Filho como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Também nós colocamos aqui no tópico 2, que o seu efeito expiatório sobre o pecador é a expiação, que veste o pecador com o sangue do Cordeiro, que é Jesus. Agora, o pecador, ele vai ter uma vestimenta que se encontra no sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro imaculado, o Deus vivo, o Deus poderoso que se entregou por nós. Louvado seja Deus.
João capítulo 1 e o versículo 7, ele diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa é a vestimenta que a igreja agora se veste, a purificação do pecado. Louvado seja Deus, aleluia. A igreja está purificada, a igreja está abençoada, a igreja está revestida e vestida no sangue puro carmesim do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, aleluia. Também nós vemos aqui que o efeito, o expiatório sobre o pecador também é a expiação e a justiça de Deus para os que nele creem. Por isso que eu falei que é preciso crer em Deus, que é preciso receber o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Como a Bíblia diz, que é a justiça de Deus para os que nele creem. A expiação, o perdão, só é perdoado aquele que crê em Jesus. Veja bem aqui o que diz Romanos, capítulo 3, o versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Deus não faz distinção. Ele não interessa onde seja. Ele simplesmente quer que o ser humano receba o Senhor Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Porque foi Ele que pagou o preço. Porque até então antes, o ser humano, na época do começo, o ser humano, quando ele pecava, quando tinha os seus erros, ele apresentava diante do Senhor um bode, um carneiro, e ali apresentava para o sacerdote, que oferecia um holocausto ao Senhor, para que ele viesse a ser perdoado. Mas a coisa era tão rotineira que o homem mal acabava de pecar, já mal acabava de levar o cordeiro, o bode, uma oferta ao Senhor, ele voltava a pecar. E a coisa se tornou rotineira. E o Senhor viu que o homem não estava mais sendo capaz de honrar com o Senhor. E o que o Filho de Deus fez, ele se ofereceu para morrer uma só vez. Amém? Para morrer uma só vez por nós, não sendo necessário constantemente o homem ter que oferecer uma oferta de perdão ao Senhor, ficar ali 24 horas ou todo dia pedindo perdão para o Senhor. A Bíblia diz que nós temos um advogado. O nosso advogado é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, aleluia. Então, a partir de agora, a igreja tem que crer. A igreja tem que ter fé no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus, aleluia, e nós se tornamos para com Deus, aleluia, filhos amados. Outrora, criatura, agora filhos. Como a Bíblia diz, que o Senhor Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, tornaram-se filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. É o caso da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela crê piamente em Jesus. Ela crê nas promessas de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Veja também aqui que o efeito expiatório sobre o pecador é Cristo. Foi Cristo que efetuou, não é verdade? A expiação do pecado, tornando-se pecado por nós. Veja bem, o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? Veja lá 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora a igreja se tornou a justiça de Deus. Outrora, pecadores, agora com Cristo em vossas vidas, se tornou a justiça de Deus, a luz neste mundo, o sal nesta terra. Louvado seja Deus, aleluia. Agora a igreja é diferenciada e a igreja está somente aguardando o tocar da trombeta para se encontrar com Jesus
lá nos ares. Louvado seja Deus, e vivemos eternamente para a glória de Deus, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. No tópico 3 aqui, para nós terminarmos, o efeito expiatório sobre o mundo. Nós queremos falar. A expiação teve um duplo efeito em relação ao pecador. Veja bem, ela teve um duplo efeito sobre o pecador, individual e universal. Louvado seja Deus, aleluias. Quando nós falamos individual, nós falamos da pessoa. O pecador, ele se tornou uma nova criatura. Aceitou Jesus, a partir deste momento agora, se torna uma nova criação, uma nova criatura, como a Bíblia nos relata lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Não é verdade? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas todas passaram, e agora tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Essa é a parte individual, que é a expiação, que o perdão do Senhor Jesus Cristo para conosco nos participa. Louvado seja Deus. E também nós vemos aqui a universal, o efeito universal. O pecador se tornou membro da família igreja. Louvado seja Deus, aleluia, que vai morar com Deus, aleluia, na Nova Jerusalém, preparada para os salvos de todo o mundo. Veja bem, quem está em Israel, quem está na Itália, quem está na França, em todos os países, em todas as cidades, todos que aceitaram o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, agora fazem parte da igreja, a igreja universal, a igreja que vai morar no céu. E nós, igreja do Senhor, que se encontramos aqui em Brasília, também fazemos parte desta igreja. Louvado seja Deus, aleluia. Então foi o efeito da expiação, foi o perdão que nós recebemos mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo por nós o aceitando. Agora nós fazemos parte desta igreja que vai morar com Deus, aleluias, louvado seja Deus. Também nós vimos aqui um efeito para a reconciliação do mundo com Deus. Olha bem aqui, veja bem, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava no mundo em Cristo Jesus, louvado seja Deus, nos reconciliando com Ele, o Pai, o Criador. Louvado seja Deus, aleluia. Então esse aí é mais um efeito da expiação. Deus nos reconciliou a Ele, o Pai Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, e vai reconciliar todos aqueles que aceitarem o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, em suas vidas como Salvador. Louvado seja o santo nome do Senhor. Também vemos aqui um efeito vindo de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele diz assim lá no capítulo 1, versículo 29, no seu Evangelho: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que quando Jesus se direcionava a João, João deu um testemunho e falou: olha, esse que vem lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo só é tirado mediante o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, aleluia. O Pai só recebe o nosso perdão se nós recebemos o seu único Filho como Senhor de nossas vidas. Os seres humanos que vierem a falecer sem ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo em vida, receber o Senhor Jesus Cristo em vida, a Bíblia relata que eles estão condenados. Mas se em vida os seres humanos receberem o Senhor Jesus Cristo, eles terão a vida eterna. Eles são perdoados de todos os pecados cometidos outrora.
Louvado seja Deus! E Deus não pesa o tamanho do pecado, porque para Deus não tem pecadinho ou pecadão. Tudo para Deus é pecado, mas o Filho do Senhor, Ele, através do seu sangue, da sua expiação, Ele nos perdoa, se o recebemos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então nós temos aí uma conclusão, que a obra expiatória de Cristo no Calvário, ela foi completa. Não ficou faltando nada. Tudo que tinha de se cumprir mediante a Santa Escritura foi cumprida, para que todos fossem perdoados, para que ninguém ficasse devendo nada ao Senhor e a ninguém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! E se ela não fosse efetuada, o mundo e suas criaturas, como eu acabei de falar, estariam sob o peso da condenação eterna. Porque muitas pessoas dizem o seguinte: eu não vou receber o Senhor na minha vida, eu não preciso dele. Só que é o seguinte: receber você não receba, você pode viver sem Cristo, você não pode morrer sem Ele, porque também existe a condenação eterna, o sofrimento eterno, onde a Bíblia diz que as pessoas que não receberam Jesus Cristo como Senhor irão sofrer eternamente, assim como aqueles que o receberam irão viver eternamente. Também aqueles que não receberam irão para o sofrimento, para o lago de fogo, aonde vai ser enviado o diabo, o falso profeta, a besta e todos aqueles que amam e praticam a mentira e que não receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja Deus, aleluia! Hoje nós pregamos a Cristo crucificado, que morreu por nossos pecados, mas que ressuscitou, aleluia, para a nova vida. É o nosso caso, como a Bíblia nos diz, que eu acabei de ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Hoje nós somos novas pessoas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que como por um homem entrou o pecado, e o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É por isso que os homens têm que morrer, porque o pecado entrou através de Adão. Mas a Bíblia também ressalta-nos que, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando a sua igreja. Louvado seja Deus, aleluia! Então, igreja do Senhor, não esqueça, não largue, não abandone o Senhor Jesus Cristo. Enquanto em vida, nunca negue Jesus. Nunca largue da mão do Senhor Jesus Cristo. Marche com Cristo, ande com Cristo, viva com Cristo. Louvado seja Deus. E se não houver o arrebatamento e nós viemos a morrer, nós temos a certeza que ressuscitaremos no dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Não vamos deixar que as pepitas deste mundo, lançadas pelo nosso arqui-inimigo Satanás, venham nos enganar. Vamos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor venha abençoar a sua igreja cada vez mais, venha fortalecer a sua igreja cada vez mais, nessa jornada que nós temos aqui na terra dos viventes, pregando o santo evangelho do Senhor, fazendo a diferença, que é o que Deus quer em nossa vida, como a Bíblia relata: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo de vossos corações. Amém? Eu convido a igreja que venha se colocar de pé para fazermos a oração para encerramento deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças damos, Senhor, por esta grande oportunidade
de podermos aprender de Ti, Senhor, de podermos cultuar o Teu santo nome, Pai. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, Pai, nos livrando de todo mal. Abençoa a vizinhança desta igreja, abençoa os nossos familiares, os nossos amigos, Senhor, aqueles que têm nos acompanhado via internet, Senhor, curando, salvando, libertando, manifestando a Tua graça sobre a vida de cada um, Senhor. Opera maravilhas em nossa vida, abençoa o prosseguir da semana, Senhor, meu Deus e meu Pai, dos trabalhos desta igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estendei vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.